Fala galera, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem assistindo mais um vídeo do canal. Agora que vocês já entenderam alguns conceitos básicos para começar a investir, podemos dar uma leve aprofundada e entender um pouco mais sobre as características das empresas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como encontrar as melhores ações e os melhores fundos imobiliários para investir. Então, se for preciso, assista esse vídeo mais de uma vez e anote os dados que eu vou passar, pois eles podem ser informações bem valiosas. É importante ressaltar que você não deve tomar os dados que eu estabeleci aqui como uma verdade absoluta. Eles podem variar um pouco dentro dessa faixa de segurança que eu estabeleci. Trata-se de análises pessoais que servem para mim e pode também servir para vocês. Lembrando que nunca se deve tomar uma decisão de compra baseada em apenas um dos indicadores fundamentalistas que eu vou mostrar para vocês. Então é importante que você entenda o negócio, entre no site de RI da empresa ou do fundo imobiliário, entenda como aquela empresa lucra e depois disso, de entender como ela funciona, se passa para uma análise quantitativa com os indicadores fundamentalistas e os números que eu vou passar para vocês a partir de agora. Mas antes disso, curte aqui, se inscreve também no canal para que essa mensagem possa alcançar ainda mais pessoas. Fala galera, então conforme prometido, eu vou mostrar para vocês aqui como encontrar as melhores ações e os melhores fundos imobiliários para podermos investir. Para isso, vou mostrar para vocês alguns sites que são gratuitos e são ferramentas muito úteis para nós fazermos essas pesquisas. Entre esses sites, eu vou destacar o Status Invest, a Suno Analytica e o Fundamentos. Dando exemplo aqui no Status Invest, nós vamos vir aqui nessa aba de ações e clicar em Busca Avançada. Ao fazer isso, ele apresentará inúmeros indicadores fundamentalistas que nós podemos fazer as pesquisas de acordo com os nossos interesses. Eu vou fazer uma demonstração aqui de acordo com alguns que eu selecionei previamente para mostrar para vocês. Aqui vocês conseguem perceber que eu destaquei alguns deles. Nós podemos fazer essa variação aqui manualmente ou colocar os valores conforme os nossos interesses, mas eu já tinha colocado alguns aqui pré-meditados para mostrar justamente para vocês. Então vamos lá. O primeiro deles seria o preço sobre lucro, que é interessante que seja no máximo de 20 vezes. Entre 15 a 20 vezes é um valor saudável. O segundo seria o preço sobre o valor patrimonial, que é interessante que seja no máximo de 5 vezes. Em seguida, nós temos a margem líquida, que é interessante que seja superior a pelo menos 8%, que seria a parte da receita da empresa que fica para ela na forma de lucro. Outros indicadores que nós podemos analisar são a dívida líquida sobre o EBIT, que é interessante que seja de no máximo 3 vezes, e a dívida líquida sobre o patrimônio, que é interessante que seja de no máximo 2 vezes. Além disso, nós podemos destacar também o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, que é interessante que seja de pelo menos 10%, então eu coloquei aqui de 10% a 100%, e a liquidez média diária, que também é muito importante, porque embora nós pratiquemos o buy and hold, ou seja, nós investimos em empresas para perpetuidade com o objetivo de nos tornarmos sócios, é importante que analisemos a liquidez daquelas ações, porque se com o passar do tempo, alguns dos fundamentos da empresa começarem a não fazer mais sentido, eles forem se perdendo com o passar do tempo, pode ser que seja interessante vender aquela empresa. E aí, para vender, é interessante que ela tenha uma liquidez alta. Sendo assim, se você não entender o que significa algum desses indicadores, ao vir aqui também nessa interrogação, ele fala para você o que cada um significa. Então, dá uma ajuda bem legal para vocês. Quando você preenche isso tudo aqui e vai em buscar, ele já apresenta aqui uma série de empresas que estão disponíveis para um estudo maior e você vê se faz sentido você investir nelas. Isso daqui serve para quase todas as ações, mas em relação aos bancos e seguradoras, nós temos um caso à parte. Por quê? Os bancos têm alguns outros indicadores que são interessantes de ser analisados além dos outros. O primeiro deles que eu destaco é o Dividend Yield, que é interessante que seja de pelo menos 4%. Temos aqui também o preço sobre o valor patrimonial, que é interessante que seja de até 2 vezes no máximo. E o ROI também, que seria o retorno sobre patrimônio líquido, que é interessante que seja de pelo menos 10%. Isso daqui mede a eficiência do banco. E aqui a liquidez diária, também é importante ser observada. E aqui eu coloquei esses 50 mil para exemplificar também que nós podemos encontrar nas small caps. Se você procurar ações de empresas maiores, é interessante você colocar aquele valor de pelo menos 200 mil. Agora, se você também for olhar small caps, é interessante que a liquidez seja de pelo menos 50 mil reais por dia. E aí você vai pesquisar e também encontrar inúmeras empresas. E aí, como eu disse, já começa a aparecer alguns bancos aqui. Esses indicadores seriam mais em relação a bancos e também empresas que são seguradoras. Daí, no site Fundamentos, você também pode vir aqui, clicar em Busca Avançada e colocar esses valores que eu disse, tanto de mínimo quanto de máximo, clicar em Buscar que você também vai encontrar. Agora vamos usar um exemplo aqui no Suno Analítico. Vou pegar para vocês como exemplo a Itaúsa, que é uma empresa bastante conhecida.
Ao clicar em Itaús aqui, o site do Suno Analítica já demonstra aqui inúmeros indicadores fundamentalistas, bem como alguns pontos positivos, negativos, o histórico de alguns indicadores que você pode analisar, tem demonstração dos resultados também. Enfim, é bastante interessante o site. Então, vamos observar aqui alguns daqueles indicadores que eu disse em relação aos bancos. O primeiro deles está aqui, que é o preço sobre valor patrimonial, que ela apresenta 1,66, e eu disse que em relação aos bancos seria interessante que ele fosse de no máximo 2. Então, ela está dentro aqui do que eu indiquei. O segundo indicador seria aqui o ROI, que eu indiquei também que seria interessante que ele fosse maior que 10%. E ela apresenta 16,6%, ou seja, também passou nesse quesito. O outro seria o Dividend Yield, que eu coloquei de no mínimo 4%. E ela está aqui apresentando 8,39%, que também é um valor favorável. É claro que isso daqui não é uma indicação de compra ou venda, mas essa empresa não deixa de ser uma opção interessante, tanto para o crescimento quanto para a distribuição de rendimentos. Agora, em relação aos fundos imobiliários, eu gostaria de mostrar para vocês dois sites, sendo eles o Fundos Explorer e o FIIs.com.br. Vou usar aqui como exemplo, então, o Fundos Explorer e demonstrar para vocês um caso prático aqui de análise do VILG11. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra ou venda. O VILG11 é um fundo de logística e aqui, quando nós procuramos ele no site, já apresenta inúmeras informações a respeito desse fundo, né? Então vamos lá. O primeiro indicador que nós devemos observar para poder encontrar um fundo imobiliário é perceber se ele está presente no IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários negociados na Bolsa Brasileira, e o VILG11 está nele. A partir disso, temos aqui alguns destaques para poder observar em relação a esse fundo imobiliário. O primeiro dele que se apresenta aqui é a liquidez diária. É interessante que os fundos imobiliários tenham pelo menos 25 mil ou 50 mil de liquidez diária aqui. E nós percebemos que o VILG11 possui 67.260 negociações por dia, ou seja, é um valor que está acima dessa meta estabelecida. Outro fator interessante é o patrimônio líquido, que é interessante que seja superior a 150 milhões. Aqui, de cara, nós percebemos que tem 790 milhões de patrimônio líquido, o VILG11, passando também nessa análise deste indicador. Outro fator interessante é analisar o preço sobre o valor patrimonial, que é interessante que seja negociado em até 1,5 vezes. Aqui nós temos também um indicador saudável, que está em 1,09. Um outro indicador interessante é no que diz respeito à vacância também física do fundo imobiliário, que é interessante que seja de no máximo 12%, entre 12% a 10% no máximo de vacância. Esse valor está aqui embaixo e nós podemos perceber que desde julho de 2019 o VILG11 não possui vacância, ele está com ocupação física de 100%. Se tivesse com vacância, estaria mostrando aqui de azul, ou seja, também passa nesse critério. Sendo assim, nesses critérios avaliados, nós podemos perceber que pode ser que o VILG11 seja uma boa opção. Não se trata de uma recomendação de compra e venda. É interessante que você vá até o site de RI do VILG11 também para saber quais são os prédios que ele possui. E aqui também nós temos algumas outras características do fundo que o próprio site traz, bem como as taxas de administração, as taxas de performance, entre outros fatores. Outra coisa bem interessante que esse site traz é essa questão aqui da simulação, de que uma aplicação de R$50 mil por 12 meses na poupança teria rendido esse valor e no VILG11 teria se tornado esse valor, ou seja, uma valorização de 588,36% em relação à poupança. Importante lembrar também que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas não deixa de servir como um espelho isso daqui, né? Aqui também, em relação ao FIIs.com, nós podemos fazer da mesma forma. Você vem aqui, procura o nome do fundo imobiliário que você quer analisar, clica nele e ele vai trazer algumas características do fundo também que podem ser adicionadas juntamente às outras que foram analisadas. Sendo assim, se você analisar esses valores que eu falei, você vai conseguir procurar bons fundos imobiliários para poder investir e aí é só confiar no poder dos juros compostos e no longo prazo. É basicamente isso, galera. Investe direito. Valeu!